Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Estevão Zanin, promotor cultural da Editorial Autografia, e tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje, fazendo a entrevista com José Macedo Barros, autor do livro Democracia Real contra a Corrupção. É um prazer te conhecer, José. Meus parabéns pela publicação do livro e que bom momento, que momento bastante sincronizado com a vida mesmo, para fazer essa entrevista. Assim que eu queria agradecer a todas as pessoas que estão conectadas, estão assistindo a essa entrevista, podem participar, fazer perguntas, comentários no chat aqui abaixo. E, primeiramente, antes de todo mundo, e principalmente agradecer a ti, por escolher a Editorial Autografia e trabalhar com a gente nessa obra super importante, e outro por aceitar o convite para fazer essa entrevista. Assim que nada, eu passo a palavra. Você pode se apresentar e já começamos a apresentação. Muito bem, eu cumprimento também todos aqueles que nos estão agora a seguir. Os meus agradecimentos à Editorial Autografia, por, obviamente, facultar o acesso à publicação da obra. Gosto imenso da experiência que tive até aqui. Vejo que são um grupo de trabalho muito certinho, que fazem as coisas com regra, com método, e tudo sai direitinho, portanto, sem qualquer necessidade de estarmos a interferir no vosso processo criativo. E por isso mesmo eu estou agradecido aos céus, como se costuma dizer, por vos terem encontrado, porque efetivamente são uma equipa fantástica e espero que no futuro venhamos a ter colaborações cada vez mais estreitas, porque agrada-me de facto equipas de trabalho assim tão competentes e amigas de quem os escolhe para parceiros. Apresentando-me a mim, se calhar vou começar pela minha experiência profissional, talvez seja aquilo que mais digo agora às pessoas. Eu comecei por ser professor do ensino secundário na área da Biologia e Ciências Naturais, porque o meu curso primeiro foi Biologia. É claro que frequentei várias universidades em Portugal, desde a Universidade de Coimbra, de Lisboa, a Universidade Aberta e depois, mais recentemente, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde estou a desenvolver uma tese na área das políticas. E é de facto a área que mais me apaixona, porque tem a ver um bocadinho com a minha atividade cívica. Eu sempre que me conheço, e basicamente desde 1979, estive sempre intrometido nas questões políticas, segui de perto as ações partidárias, toda a evolução do atual regime que se vive em Portugal, e isso levou-me sempre a refletir mais nessa postura, de refletir sobre aquilo que via e medir a distância para aquilo que eu consideraria mais perfeito. Eu sempre quis que as coisas pudessem mudar para melhor, porque todos nós sabemos efetivamente em que estado é que está a política partidária e que depois se reflete nas uniões de Estados e na ordem mundial a que nós assistimos, não é? E, portanto, a minha preocupação enquanto cidadão muito ativo e cívico é dar novas luzes no caminho para a humanidade. É assim que eu vejo todas as obras que tenho elencadas para produção. Esta foi a primeira, mas terei sempre esta vertente de analisar problemas setoriais da sociedade e propor sistemas de mudança, de melhoria, que exige, claro, novas regras, novo conhecimento, porque sem conhecimento das massas, obviamente, não há maturidade para se avançar na melhoria. Isto quer dizer que, por exemplo, se quisermos ter democracia, é preciso que as pessoas sejam devidamente informadas, para que não sejam manipuladas. E, no fundo, este livro procura ir por aí, mostrar o que é, de facto, a realidade encoberta do sistema, que as pessoas têm que conhecer, efetivamente, ou seja, no fundo elas suspeitam que as coisas não são exatamente como lhes chega pelas televisões, pelos jornais, mas é preciso que as pessoas que têm uma longa experiência desta vida política como eu, lhes digam que estão certas e efetivamente as coisas não estão bem e quais são as razões de não estarem bem, e depois de elas saberem as causas, sobretudo as causas,
podemos desenhar soluções, porque eu também, como um bocadinho metódico na análise que faço das situações, sei que primeiro tenho que conhecer as causas dos problemas para poder resolver problemas. Se não sei as causas, é claro que eu posso, no fundo, a ser populista, como são vários partidos que tentam suceder-se uns aos outros, na mira de tentar, digamos, conquistar o poder. Portanto, para lá dessa vida do ensino, eu depois tive uma atividade empresarial que mantenho. Eu comecei por trabalhar na área do paisagismo, ligado um bocadinho ao meu primeiro curso, aquilo que as pessoas conhecem como arquitetura paisagista e desenho de jardins, não é? Ou melhoramento de ecossistemas. Portanto, foi assim que eu comecei as minhas primeiras atividades profissionais, fora do sistema público de ensino. Mais tarde tive experiências com multinacionais da segurança e outras experiências levaram-me, por exemplo, ao mundo da mediação imobiliária e do imobiliário, que é presentemente a atividade em que me encontro, o que faz de mim uma pessoa polifacetada em termos de conhecimento do mundo em várias vertentes. E, portanto, eu não podia deixar de, sendo muito reflexivo, mostrar às pessoas o que é que as coisas, cada sistema tem, ou cada subsistema da sociedade tem. Porque em todas as atividades que eu estive envolvido, eu encontrava sempre os erros, os problemas, aquilo que não me satisfazia e que eu considerava muitas vezes como algo arcaico, medieval, primitivo, e a partir daí eu idealizava sistemas de mudança. Portanto, é sempre esta a minha perspectiva nas análises que faço. Pois, super importante tanto essa perspectiva quanto a toma de atitudes mesmo, de onde o ambiente que a gente está, encontrar, identificar esses problemas, entender e logo propor mudanças, propor soluções, que eu acredito que seria um modo de se comportar do ser humano para a gente viver numa sociedade melhor, porque acredito que muitas pessoas, não sei por comodismo ou por falta de, como você disse, instrução ou o que seja, não tem essa visibilidade. Então, quando algo não funciona, é um problema e o problema está aí. E vira uma espécie de Deus ou demônio que não pode ser mudado ou, enfim, só é criticado. E aí, conhecemos pessoas como José que vão para um lado diferente, além de aprender, mas a respeito estão compartilhando também essas propostas. E até eu gostaria de saber, José, como é que foi o processo de criação do livro? Quanto tempo tardou? Como foi para escolher as ideias que você colocava no livro? A inspiração também não vinha, se era uma coisa também mais pessoal, ou uma inspiração, como você já comentou, de informar as pessoas? Conta um pouquinho para nós. Pronto, e é muito simples, e tem a ver com a lógica que eu já falei anteriormente. Uma vez que eu isolei o subsistema político-partidário, e porque tenho essa experiência de muitas décadas, resolvi modelar um novo ideal político de governança das sociedades. O que é que eu fiz? De todos os programas partidários que li, e conheço-os todos, sei qual é, digamos, a motivação filosófica por detrás dessas teorias partidárias. Eu selecionei uma que me pareceu a mais aceitável para se poder moldar e evoluir para aquilo que eu desejo como perfeito. E, portanto, peguei nesse modelo, se calhar talvez seja melhor até nem dizer onde é que eu fui buscar, para não criarmos aqui, digamos, clivagens partidárias, que seria muito mau para o público que eu pretendo alcançar. Eu basicamente fiz, digamos que, uma remodelação desse programa que teve uma origem muito recente, portanto, na transição do século XIX para o século XX, como aliás muitos dos ideários políticos, não é? Porque foi aí que efetivamente a sociedade entrou em mudança, ou seja, saímos de uma sociedade autocrática para uma sociedade que queria uma participação mais ativa das outras classes sociais, pelo menos as chamadas burguesias em ascensão, e são sempre elas que no fundo fazem as mudanças, não é? Eu peguei naquilo que me pareceu que era
digamos que o lamiré inicial para se fazer algo muito mais aprofundado e melhor, e comecei a estruturar um novo programa. Pronto, um novo ideário político-partidário, tendo em conta um só desígnio, que era instaurar a democracia na sociedade. Não só no aspecto da governação, como também, ou melhor, na governação política de um país, mas também na governação de todas as instituições. Isto quer dizer que qualquer instituição, sendo pública ou privada, poderá ter regras que, no fundo, aproximam os colaboradores, os participantes, de um objetivo pelo qual todos sentem que vale a pena lutar e, com isso, promover um maior desenvolvimento, seja uma empresa, seja uma instituição de solidariedade social, seja uma instituição, digamos, pro bono de causas cívicas, seja, obviamente, e aqui é que é o modelo central, um governo. E nós sabemos que um governo tem vários níveis. Pode ser um governo nacional, pode ser um governo regional ou um governo local. Mas todos eles podem seguir regras muito simples no sentido de aproximar os cidadãos do processo de decisão sobre o nosso futuro. Porque se é o futuro de todos, faz sentido, obviamente, que todos participem na construção desse futuro. E, portanto, eu peguei nesse programa e, a partir dele, construí o esqueleto onde depois derivam as regras de funcionamento das instituições que o aceitam. Isto é, nós sabemos que, muitas vezes, a forma de fazer as coisas, as regras com que o jogo funciona, é que depois preverte resultados. E, por isso, a única forma de evitar isso é que, efetivamente, as regras sejam, digamos que, democráticas, obviamente, e se são democráticas, isso quer dizer que todos terão que participar na realização destas regras e a partir daí todos têm de as cumprir. Não cumprindo, tem que haver, digamos aqui, uma sistematização muito mais proativa da própria justiça, no sentido de repor verdades e de repor o próprio funcionamento correto das instituições. Portanto, o que eu tenho em livro é isto mesmo, é pegar, de facto, num ideário político e ajustá-lo ao funcionamento de todas as instituições da sociedade. E, claro, escutando, eu já vejo que é um tema e uma necessidade do ser humano, assim, específico. Mas eu gostaria de saber, o livro Democracia Real contra a Corrupção, ele foi pensado em algum público específico ou ele vai para o público em geral? É muito simples, só há um público-alvo interessado neste livro e que se calhar depois vamos todos compreender que é toda a gente, porque a sociedade política divide-se em eleitores e eleitos. Ora, se todos estiverem conscientes do seu verdadeiro papel na sociedade, obviamente o processo político funciona melhor. Isto quer dizer que, no fundo, este livro está voltado para os eleitos e para os eleitores. Porque eu só quando tiver eleitores conscientes, reivindicativos e assertivos na procura da verdade, poderá, pela parte dos eleitos, haver um melhor ajuste às necessidades impostas. Porque, obviamente, eles deixarão de ter aquele espaço de manobra, de propaganda, de mentira, para encontrar do lado dos eleitores um público esclarecido que exige mais, que sabe o que exige e sabe para onde devemos ir. Logo, a pressão é muito mais assertiva e isto há quase que, entre aspas, uma subjugação do papel do político à necessidade do eleitor que o escolheu. Eu vou escutando assim, eu já vou pensando em várias pessoas, em vários momentos, em vários diálogos que estão tendo, principalmente ultimamente, esse momento de quando as pessoas vão distorcendo tudo que é a visão tanto política, a visão partidária ou o endeusamento de uma pessoa como se fosse a solução para um país. Exatamente. E claro, vem várias perguntas que nós, como seres humanos, igual temos que aprender
os próprios limites de dizer, né? Então, não sei a respeito, nem vou opinar para não dizer nenhuma bobagem, mas não. Como você diz, tem esse bombardeio de informações que a gente não sabe nem a origem, o que eles querem transmitir e que convencem a gente de muitas coisas. Exatamente. E que, afinal, a gente está só replicando como um papagaio discursos que a gente não sabe o que está falando. Então, eu queria recomendar para todas as pessoas, sem exceções, as que sabem, as que acham que sabem, as que têm certeza que sabem mais ainda, a leitura do livro Democracia Real contra a Corrupção. Até aqui embaixo a gente está falando um pouquinho sobre o José, um pouquinho sobre o livro, e embaixo também está o link de compra, se vocês ainda não têm a obra. E eu gostaria de pedir também a todos e a todas que já leram o livro, que vão ler no futuro, que possam falar com o José Macedo, dar o seu feedback, comentário, o que foi que aprenderam, o que concordam, o que gostariam de discutir a respeito. E quem tem a oportunidade de pedir autógrafos, dedicatórias, seguramente agrega um valor nessa obra. Eu gostaria de saber também, mais para termos as pessoas que também necessitam dessa informação ou busca, se eu for numa livraria, em que prateleira eu vou encontrar a Democracia Real contra a Corrupção? Qual o gênero literário da obra? Esta obra é eminentemente sociologia política. Portanto, um livro técnico, como é evidente, feito por um técnico. Logo, obviamente, tenho cuidado, enquanto, na minha experiência de docente, traduzir conceitos para que as pessoas percebam exatamente do que se está a tratar. Ou seja, aquilo que eu coloquei no livro é a minha prática letiva e que, no fundo, consistia sempre em traduzir por miúdos os conceitos. Eu sempre gostei de ensinar aos meus alunos a raiz essencial dos significados. E é a única forma de eles perceberem depois o conhecimento todo, daí para a frente. E eu muitas vezes ia à raiz das próprias palavras, eu dizia-lhes atenção, porque, começando até pela palavra democracia, dizia-lhes cuidado, porque democracia é tão simplesmente o poder do povo. Isto diz tudo da palavra democracia, mas efetivamente não está conhecido isto. E por não estar conhecido, as pessoas facilmente são enganadas todos os dias na comunicação social pelos políticos que dizem a nossa democracia, o nosso sistema democrático. E efetivamente não existe. E é isso que eu mostro no próprio livro. Começo por lhes dizer que efetivamente democracia nunca houve, como é evidente, ou seja, em lado nenhum os eleitores puderam escolher o seu futuro, em nada, basicamente. A única coisa que se faz atualmente, e isso é no fundo uma evolução em relação aos autoritarismos do século XIX, né, onde terminaram, é escolher quem é que vai editar as próximas regras. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é sair de uma ditadura totalitária e entregar-nos a ditaduras que estão fechadas no tempo. Isto é, de 4 em 4 anos, somos sujeitos a diferentes ditaduras. Ponto. E a partir desta ideia, que eu transmito no livro e explico porquê, as pessoas começam a perceber, afinal, não há democracia, como é que vamos tê-la? Pronto. E é daí para a frente que se constrói o mais interessante para mim do livro, é mostrar como é que ela funciona na prática. E para funcionar na prática, eu tenho que dar indicações às pessoas, nomeadamente, de quais são as regras de funcionamento de um partido, que seja democrático. Porque nós temos que não há partidos democráticos. Existem partidos de uma determinada ditadura ideológica. Uns mais à direita, outros mais à esquerda, outros mais ao centro, etc, etc. E depois há aquelas correntes agora ditas liberais que procuram ir buscar coisas da esquerda, da direita, mas embora mais encostadas à direita. Pronto. E eu depois também acabo por explicar às pessoas que a clivagem entre direita e esquerda resume-se a um funcionamento económico e mostra às pessoas o que é de facto a esquerda e a direita em termos do que é as aspirações das várias classes sociais. Pronto. E as pessoas percebem que, efetivamente, quando se fala de direita, é o poder económico a funcionar, o poder egoísta, que quer amelhar, que quer aumentar a riqueza, que tem a sua ganância, não é? Pronto. E quando se fala de esquerda, é uma concessão, digamos, da redistribuição de riqueza.
em que se fundamentam alguns dos princípios chamados democratas e socializantes, não é? Pronto. É claro que é importante, no fundo, que as pessoas primeiro entendam os conceitos, para depois acabar as discussões estéreis caciquistas que eu encontro quando se fala de política, não é? Porque as pessoas estão habituadas a militar na política como militam nos clubes. Eu sou vermelho e vou ser vermelho toda a vida, ou sou verde, ou azul, ou amarelo, ou canarinho, o que quer que seja. E é toda a vida, porque mal nasce o pai diz que tu tens que ser este e mais nada. Já há uma imposição. E portanto eu dá a impressão que as pessoas também entram para a política um bocadinho como uma imposição. Ou seja, tu vais pertencer a este partido e portanto vais defendê-lo contra tudo e contra todos. E nós sabemos que efetivamente na discussão partidária temos defesas insustentáveis. Porque defendem aquilo que não é de defender, mas defendem porquê? Porque pertencem àquele clube. Ora, na minha perspectiva, nós temos é que ser todos muito consensuais e justos na avaliação que fazemos das coisas. Não é por eu pertencer a um clube que tenho que dizer sempre amém com esse clube. Eu tenho que, se for uma pessoa justa, dizer aquilo que está errado. E é esse apelo que eu vou fazendo ao longo do livro. Isto não está justo, isto não está correto por estas e aquelas razões, logo vai ter que ser mudado. E a única forma de mudança é aplicando estas regras, este sistema, etc, etc. Pronto. Há aqui sempre uma insistência da minha parte para desmontar esses caciquismos todos que existem no discurso partidário e mostrar inclusivamente às pessoas que são obrigadas a militar num partido e a defendê-lo contra tudo e todos, a recolherem-se para si mesmos, para o seu sentido de justiça e dizer, afinal, isto não está certo, portanto, não estando certo, eu próprio também acho que não é justo, mas convém-me, não é? Porque nós sabemos que depois existem as chamadas compras de clubites e caciquismos, não é? Porque, infelizmente, o dinheiro é que governa a sociedade. E é isso que eu digo, é que para termos democracia temos que retirar do santo graal o Deus dinheiro e colocar lá, em vez do Deus dinheiro, a democracia, porque é isso que efetivamente interessa para termos uma sociedade mais feliz, que é isso que eu quero, indivíduos mais felizes, mais realizados e que se sintam recompensados por aquilo que fazem. E uma coisa super importante que vem à minha mente agora também, você citou antes sobre que a democracia é justamente esse poder do povo, e o que está acontecendo hoje em dia, mais ou menos do mesmo estilo, como se fosse um partido político, um time de futebol, o meu time perdeu a final, então eu quero que outro time vá o pior possível. Mas não, todo mundo está na mesma, então é melhor torcer porque tudo funcione muito bem e que todos nós sejamos beneficiados. Imagino que a gente tem tema aqui para ficar muito tempo conversando, muito aprendizado, muita informação para aprender, para compartilhar, mas eu queria aproveitar o privilégio que eu tenho de conhecer, de poder estar falando aqui ao vivo, e para as pessoas também poderem ter uma provinha mais do que a gente está falando. O que te parece, José, se você compartilha com a gente um fragmento da obra? Muito bem. Portanto, isto é a capa do livro de que estamos a tratar, uma capa de que eu gostei logo à partida e que foi pensada por vocês, portanto, mais um aspecto do vosso trabalho perfeito. Sabem muito bem escolher o design certo para salientar as obras e que só tenho a agradecer. Posto isto, eu vou começar por ler-vos algo que prende o interesse na obra e que para mim deve ser sempre o prefácio. Depois vou apenas juntar no fim a esse prefácio 2 ou 3 parágrafos que complementam a ideia daquilo que o livro quer propor aos políticos e à sociedade em geral. E então é assim: o mundo ocidental, mais hipócrita e enganador que os que assumem logo primariamente a sua ditadura opressora das liberdades básicas, vive, nos tempos contemporâneos, o maior embuste político e económico de sempre, dominado pela omissão, mentira, aldrabice e vigarice
dos atores empresariais e políticos, que resulta num marketing enganador dos ignorantes, incapazes de saber as motivações dos esquemas económicos encobertos, dando-se consistência à máxima de que a alma do negócio é o segredo. Os politiqueiros são meros negociantes de interesses privados. Quem vende uma ideia ou algo mente descaradamente e usa o conhecimento deficiente ou inexistente dos destinatários das mensagens, de modo a conseguir agir e obrigar os restantes a agir num determinado sentido, que se consegue oprimindo a justa necessidade dos cidadãos consumidores de coisas, políticas e informação, pela via do uso da ignorância geral. E é assim que as elites económicas, instrumentalizadoras das elites políticas, vão realizando os seus interesses económicos e financeiros, vivendo para o enriquecimento, demonstrando o seu vazio moral, intelectual e espiritual, de estarem permanentemente ocupados apenas com o seu umbigo e aliados da verdade universal das questões essenciais da vida, que é saber de onde viemos e para onde vamos e do que vale a pena realizar. Enquanto vivos, em solidariedade com o infortúnio dos nossos semelhantes e restantes seres vivos. Para tal, criam realidades virtuais para sossegar o ímpeto e a revolta dos oponentes e gerir a domesticação da sociedade. Repetem a mentira colossal das sociedades ocidentais, que é dizer que vivemos em democracia e liberdade, quando a governação e a ação empresarial tratam de afirmar vontades restritas dos governantes, em conluio com as vontades das corporações e administrações empresariais multinacionais, e quando o povo eleitor e governado nunca é senhor das decisões políticas. De facto, os eleitores apenas expressam a vontade de entregar temporariamente a ditadura governamental e empresarial a um dado grupo, controlador de uma força político-partidária, e os movimentos eleitorais apenas servem para cumprir alternâncias de grupos ditadores, ocupados a tratar de enriquecer por qualquer processo, gerando a corrupção económica global. Portanto, que liberdade há para os comuns cidadãos? É neste contexto que se decidiu elaborar esta obra de sociologia política para expor a verdade do tal sistema e apontar resoluções políticas, económicas e sociais, instituindo-se a democracia efetiva, em que todos participem no processo político de escolha sobre o nosso futuro, como se todos, como condóminos, fizéssemos parte de um grande condomínio territorial, que pode ser um país, uma região continental ou o mundo. Ao longo do texto, recuperam-se as ideias-chave de esquemas mentais que têm implicações noutros raciocínios subsequentes. Agora, para terminar, os tais parágrafos complementam esta ideia. É este modelo de participação democrática, separando poderes executivos dos dirigentes, de poderes políticos deliberativos das bases eleitorais, que queremos aperfeiçoar e instituir no modelo proposto de governação de um território ou de um país, ou de uma comunidade federal ou internacional. Este programa de normalização democrática é o documento orientador para o modelo de governança participada da sociedade, conceptualizando um modelo de pressão das bases para o topo, com os seus projetos sociais locais de desenvolvimento territorial, onde traçamos as diretivas do processo de transformação mental, marcando a estrutura da nossa atitude e postura evolutivas face ao processo evolutivo de resolução dos problemas comunitários. Serve fundamentalmente
de guia ao alargamento das consciências técnicas, morais e sociais, altruístas dos militantes partidários e dos eleitores, para que possam influenciar decisivamente o melhoramento do estado cultural dos seus concidadãos, porque queremos que as instituições partidárias sejam uma escola de vida para todos e contribuintes para o amadurecimento dos cidadãos, constituindo-se como modelos de funcionamento social exemplar ao serviço do bem comum, disciplinador da vontade de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, José, pela entrevista, muito obrigado pela leitura. Verdade que é um prazer e muito interessante tudo que você está comentando. Eu acho que é uma necessidade básica do ser humano, ainda mais a sociedade que a gente vai abordando por muitos lugares, assim, as coisas que regem nossa sociedade são simplesmente ignoradas, às vezes até um pouco censuradas de muitos lugares. Assim que, primeiro eu queria agradecer por te conhecer, pela atitude, pelo logro, por fazer algo mais, que é o que realmente a gente precisa como sociedade, e que essas sementes possam dar muitos frutos e serem compartilhadas por muitas pessoas. Então, para vocês que já leram a obra ou que vão ler, podem compartilhar, falar a respeito, se gostou, o que aprenderam e mover também, que depois da inspiração nos toca a ação também para fazer a mudança. Assim que muito obrigado. Com certeza a gente tinha muito mais para falar, mas vai ficar por aqui, talvez uma outra entrevista. Quem quiser saber mais, já sabe, o link do livro está aqui embaixo. Então, um beijinho, um abraço psicológico para ti e toda a gente que está com a gente, acompanhando a gente nessa entrevista. Passo a palavra para você, possa se despedir, dizer algo mais? Eu também tenho a agradecer a todos aqueles que nos estão a seguir e em particular à vossa editora, são fantásticos, e agradecer obviamente a oportunidade de lançar a minha primeira obra literária e de me iniciar num mundo que eu já tinha planificado executar. Ou seja, eu via-me sempre no final de vida virar um escritor, como se diz no Brasil. E portanto virei e espero ter-vos sempre na minha companhia, porque eu sou de facto uma pessoa de fidelidades, porque sei diagnosticar as coisas e quando elas preenchem os meus requisitos, obviamente enquanto persistirem naquilo que são de bom, ter-me-ão sempre como uma boa companhia. Muito obrigado a todos. Vai ser um prazer e tomara que a gente se veja para mais publicações do futuro. Oxalá. E até mais. Tchau, tchau. Até mais, foi um gosto.